Eu posso resolver isso sozinho, o menino de 12 anos disse, olhando para o quadro cheio de equações. O milionário gargalhou. Junto com seus executivos, ele não sabia que estava rindo do futuro que mudaria tudo. Eu posso resolver isso sozinho. A voz firme ecoou pela sala de reuniões no 43º andar do edifício empresarial Continental, cortando o murmúrio arrogante dos homens de terno que observavam com desprezo. Miguel tinha apenas 12 anos, cabelos desalinhados e roupas simples que contrastavam violentamente com o luxo sufocante da Kélia. O ambiente, Fernando Almeida explodiu em gargalhadas. O som era grave, debochado, do tipo que faz qualquer pessoa se sentir pequena e insignificante. Seus executivos acompanharam imediatamente, criando uma sinfonia de escárnio que encheu a sala com uma crueldade quase palpável. Ouviu isso, Vicente? Fernando disse para o sócio ao seu lado, limpando lágrimas de e tanto rir. O moleque acha que pode resolver sozinho. Isso é melhor que... Comédia. Vicente Carvalho, investidor principal da empresa, balançou a cabeça com um sorriso condescendente. Fernando, deixa o garoto tentar. Vai ser divertido ver ele perceber que não é brincadeira de CRN sonha. Divertido é a palavra certa. Fernando concordou, cruzando os braços. 3 dos nossos melhores engenheiros passaram a semana inteira tentando resolver essas equações e não conseguiram. Mas claro, um moleque que provavelmente nem terminou o ensino fundamental vai resolver num estalar de dedos. As risadas aumentaram. Juliana, a secretária executiva de Fernando, observava tudo do canto da sala com uma mistura de desconforto e pena. Ela conhecia aquele padrão. Seu chefe adorava humilhar pessoas, especialmente aquelas que ele considerava inferiores. Miguel não se mexeu, permaneceu parado diante do quadro branco gigante que ocupava toda a parede lateral da sala de reuniões, olhando fixamente para as equações matemáticas complexas que estavam escritas ali. Eram cálculos avançados de engenharia estrutural com variáveis múltiplas e integrais que fariam qualquer universitário suar frio. Moleque, você ao menos sabe o que é uma derivada? Um dos executivos perguntou, provocando mais risos. Ou integral tripla. Outro completou, porque é isso que você está olhando aí. Miguel finalmente se virou para encará-los. Seus olhos castanhos tinham uma determinação que não combinava com sua idade. Sei o que é e sei resolver também? Claro que sabe. Fernando zombou, sentando-se confortavelmente na cadeira de couro italiano que custava mais que um carro popular. Aprendeu onde? No YouTube. A sala explodiu em gargalhadas novamente, mas havia algo na postura de Miguel que incomodava Juliana. O menino não parecia intimidado, não parecia nervoso, parecia apenas focado. Senhor Fernando, ela tentou intervir suavemente. Talvez devêssemos dar uma chance para o garoto mostrar o que sabe. Juliana, pelo amor de Deus. Fernando a cortou com irritação. Você realmente acha que esse moleque sabe alguma coisa? Olha para ele. Aposto que nem sabe. E fazer conta de dividir? Na verdade, Miguel disse calmamente, eu sei fazer muito mais que isso. Ah, é. Fernando se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Execute. Iva, então, me impressiona. Garoto prodígio. Mostra para todos nós aqui como é que um moleque da sua idade resolve problemas que engenheiros formados não conseguiram. Havia desafio puro naquelas palavras. Uma provocação carregada de certeza absoluta de que Miguel falharia. Espetacularmente, Fernando estava acostumado a estar certo, acostumado a ser o mais inteligente da sala, acostumado a esmagar qualquer um que ousasse contestar-lo. Miguel pegou um marcador do suporte, fixado na parede, e se aproximou do quadro. Suas mãos eram pequenas, ainda mãos de criança, mas seguravam o marcador com uma firmeza que chamou a atenção de todos na sala. Espera, espera. Vicente interveio também rindo. Fernando, deixa eu fazer uma aposta com você. Se o moleque realmente conseguir resolver, eu pague um jantar naquele restaurante francês que você adora. E se ele não conseguir? Fernando perguntou, já sabendo a resposta. Aí você paga. Vicente completou. E ambos explodiram em gargalhadas. Aposta aceita, Fernando disse, estendendo a mão para selar o acordo.
porque isso aqui é dinheiro garantido no meu bolso. Todos na sala observavam com aquela expressão de quem assiste a um acidente prestes a acontecer. Ninguém acreditava que Miguel teria a menor chance. Afinal, como poderia? Era apenas uma criança, claramente de origem humilde, provavelmente sem acesso à educação de qualidade. Mas o que ninguém sabia, o que nenhum daqueles homens arrogantes poderia imaginar, era a história por trás daquele menino que segurava um marcador como se fosse uma espada. Miguel começou a escrever. Seus movimentos eram rápidos, precisos, quase mecânicos. Números e símbolos matemáticos apareciam no quadro com uma velocidade impressionante. Ele não hesitava, não pausava para pensar, simplesmente escrevia como se estivesse copiando algo que já existia completo em sua mente. O barulho de conversas começou a diminuir, um por um. Os executivos pararam de rir e começaram a prestar atenção no que estava acontecendo no quadro. Porque o que Miguel estava fazendo não parecia brincadeira de criança, parecia trabalho de especialista. Ele estarelo. Ente calculando isso, um dos executivos murmurou para o colega ao lado. Não pode ser. O outro respondeu, provavelmente está só rabiscando números aleatórios. Mas não há números aleatórios. Juliana, que tinha formação em administração, mas entendia o básico de matemática, percebia que havia método naquilo, havia lógica, sequência, propósito. Fernando observava com uma expressão que começava a mudar de diversão para confusão. Ele não entendia completamente as equações que seus engenheiros haviam deixado no quadro, mas sabia reconhecer quando alguém estava realmente trabalhando versus quando estava apenas fingindo, e Miguel claramente não estava fingindo. O silêncio que tomou conta da sala era denso, quase sufocante. O único som era o arrastar do marcador contra o quadro, criando um ritmo hipnótico que mantinha todos paralisados. Observando, minutos se passaram. Miguel continuava escrevendo, preenchendo o quadro com cálculos complexos que se ramificavam como árvores matemáticas. Ele usava o espaço de forma eficiente, organizando as equações de maneira que tudo fizesse sentido visual. Fernando Vicente sussurrou, você está vendo o que eu estou vendo? Estou. Fernando respondeu, a voz perdendo completamente o tom de deboche. Mas não estou acreditando. Mais alguns minutos se passaram. O quadro estava quase completamente preenchido, quando ele finalmente parou. Ele deu alguns passos para trás. Observou seu trabalho por alguns segundos e então circulou um número no canto inferior direito do quadro. Pronto, ele disse simplesmente, virando-se para encarar a sala. A resposta é essa. O problema na estrutura está na distribuição de carga no pilar sul. Vocês estavam calculando como se fosse uma distribuição uniforme, mas na verdade é assimétrica por causa do ângulo de incidência do vento. O silêncio era absoluto. Ninguém ria mais. Ninguém falava. Todos apenas olhavam para o quadro cheio de cálculos impecáveis. Depois para o menino de 12 anos que acabara de fazer o impossível. Fernando se levantou lentamente, como se estivesse em transe, aproximou-se do quadro, seus olhos percorrendo cada linha, cada número, cada símbolo. Ele não era engenheiro, mas havia trabalhado com engenheiros tempo suficiente para reconhecer competência quando via, e aquilo no quadro não era apenas competente, era brilhante como. Como você fez isso? Fernando perguntou. A voz saindo baixa, quase inaudível. Miguel encolheu os ombros com a naturalidade de uma criança. Não é tão difícil, Então você entende os princípios básicos da física estrutural e sabe aplicar. Cálculo diferencial e integral, princípios básicos. Vicente se aproximou também, incrédulo, moleque e suaco. E a nível de pós-graduação em engenharia? Eu sei. Miguel respondeu sem arrogância, apenas como um fato. Minha mãe me ensinou. Sua mãe? Fernando praticamente gritou. Sua mãe é engenheira. Ah, era. Miguel corrigiu. E pela primeira vez sua voz carregou emoção. Ela era uma das melhores engenheiras estruturais do país. Trabalhava para empresas internacionais, projetava pontes e arranha-céus. Juliana sentiu um aperto o peito. Havia dor naquela palavra. Era um sofrimento profundo que o menino de 12 anos não deveria carregar. E onde ela está agora?
Fernando perguntou, ainda tentando processar tudo. Miguel respirou fundo antes de responder, trabalhando como faxineira no turno da noite num prédio comercial. A revelação caiu na sala como uma bomba. Ninguém esperava aquela resposta. Uma das melhores engenheiras do país trabalhando como faxineira. Como isso era possível? Isso não faz sentido, Vicente disse, porque uma engenheira tão qualificada estaria trabalhando. Como faxineira? Miguel completou a frase que Vicente não teve coragem de terminar, porque ela foi acusada injustamente de fraude em um projeto que deu errado, não conseguiu provar sua inocência, perdeu o registro profissional, ficou na lista negra do mercado. Fernando sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. De repente, a arrogância havia evaporado completamente, substituída por algo que parecia desconforto e talvez até vergonha. E ela te ensinou tudo isso? Juliana perguntou suavemente. Tudo, Miguel confirmou. Todas as noites, depois que ela vê outra do trabalho, ela me ensina matemática, física e engenharia. Diz que, mesmo que o mundo tenha tirado tudo dela, não pode tirar o conhecimento que ela tem. Meu Deus! Um dos executivos murmurou. E você veio aqui, por quê? Fernando perguntou. Sua voz completamente diferente de minutos atrás, porque eu ouvi você falando no elevador que tinha um problema urgente que ninguém conseguiu. Ia resolver, Miguel explicou. Você disse que pagaria qualquer coisa para quem conseguisse. Eu preciso do dinheiro para comprar os remédios da minha mãe. Remédios? Juliana se aproximou. Ela está doente. Precisa de medicamentos caros que o plano de saúde não cobre. Por isso trabalha como faxineira à noite e como diarista de dia, mas mesmo assim não consegue pagar tudo. A sala estava completamente silenciosa agora. Não havia mais risos, não havia mais deboche, apenas o peso esmagador da realidade batendo em cada pessoa presente. Fernando olhou para o quadro novamente, depois para Miguel, depois para seus executivos que minutos atrás riam com crueldade da criança. Ele se sentiu pequeno, mesquinho, cruel. Quanto você precisa? Ele perguntou, a voz saindo rouca. 5.000 reais. Miguel respondeu, é o valor da medicação do mês. 5 reais. 0.000 uma quantia que Fernando gastava sem pestanejar em um jantar, em uma camisa, em qualquer futilidade. E aqui estava um menino de 12 anos. Resolvendo problemas que engenheiros experientes não conseguiam, apenas para comprar remédios para a mãe doente. Vicente se aproximou de Fernando e sussurrou algo em seu ouvido. Fernando assentiu, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Juliana, ele disse depois de desligar, prepara um cheque de 50.000 reais, 50.000. Miguel arregalou os olhos. Mas eu só preciso de 5. Eu sei o que você precisa. Fernando o interrompeu, mas dessa vez com gentileza. Os outros 45.000 são pelo trabalho que você acabou de fazer. Você salva um projeto de 20 milhões de reais que estava travado há semanas. Além disso, Vicente acrescentou, quero contratar sua mão. Contratar? Miguel mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Se ela te ensinou a fazer isso, Vicente apontou para o quadro. Então ela é exatamente o tipo de profissional que minha construtora precisa. Não me importa o que aconteceu no passado, importa o que ela é capaz de fazer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel. Durante tanto tempo, ele e a mãe haviam lutado sozinhos, enfrentado humilhação, sofrido com a injustiça. E agora, em questão de minutos, tudo estava mudando. Obrigado, foi tudo que ele conseguiu dizer. A voz embargada de emoção, Fernando se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Eu é que agradeço. Você me deu uma lição que eu nunca vou esquecer. Que lição? Que nunca, jamais devo julgar alguém pela aparência ou pela idade. Que talento não tem a ver com dinheiro ou posição social. Que humildade é reconhecer quando estamos errados. Os executivos que minutos atrás riam agora olhavam para o chão claramente envergonhados. Juliana tinha lágrimas nos olhos, emocionada com a reviravolta. Onde está a mãe agora? Fernando perguntou, trabalhando. Ela limpa escritórios no turno da noite. Juliana, descobre onde manda nosso motorista buscá-la. Fernando ordenou.
Era conhecer a mulher que criou esse garoto extraordinário. Enquanto Juliana saía para fazer as ligações, Fernando olhou novamente para o quadro cheio de cálculos 1 hora atrás. Ele havia zombado de um menino que ousou dizer que podia resolver aquilo sozinho. Agora, esse mesmo menino havia não apenas resolvido o impossível, mas também aberto os olhos de uma sala cheia de adultos à roda. Antes para uma verdade fundamental: competência não se mede por aparência, idade ou situação financeira, e a história de Miguel e Rosa estava apenas começando. Rosa Silva estava de joelhos, limpando o piso de mármore do 7º andar do edifício comercial Atlântico, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido e ela hesitou antes de atender. Ligações inesperadas raramente traziam boas notícias. Alô? Ela atendeu, a voz cansada de quem havia trabalhado o dia inteiro e ainda tinha uma noite inteira pela frente. Senhora Rosa Silva? A voz feminina do outro lado era educada. Profissional, meu nome é Juliana, sou secretária executiva da Construtora Almeida e Associados. Preciso que a senhora venha urgentemente ao edifício empresarial Continental. O coração de Rosa disparou. Oh, meu filho! Aconteceu alguma coisa com meu filho? Não. Juliana se apressou em tranquilizar. O Miguel está bem. Ele está aqui conosco, mas precisamos que a S. Em hora venha imediatamente. Já enviei um motorista para buscá-la. Ele estará aí em 15 minutos, mas eu estou trabalhando. Não posso simplesmente sair assim. Já conversamos com seu supervisor. Está tudo autorizado. Por favor, senhora Rosa, é muito importante. A ligação encerrou, deixando Rosa completamente confusa e apavorada. Seu primeiro instinto foi ligar para Miguel, mas o telefone do menino estava desligado. O que ele teria feito? Porque uma construtora importante estava mandando buscar lá. Minutos depois, um carro luxuoso parou na frente do prédio. O motorista desceu e abriu a porta traseira para ela, com uma reverência que a fez sentir completamente deslocada. Rosa olhou para seu uniforme de limpeza, para suas mãos calejadas, e se sentiu envergonhada de entrar naquele carro tão elegante. Por favor, senhora, o motorista disse gentilmente. Percebendo sua hesitação, não se preocupe com nada. O senhor Fernando está esperando. O trajeto foi silencioso. Rosa olhava pela janela, vendo a cidade passar enquanto 1000 pensamentos corriam por sua cabeça. Fernando Almeida era um nome que ela conhecia bem, um dos empresários mais ricos e poderosos da construção civil. O que seu filho poderia ter feito para chamar a atenção dele? Quando chegaram ao edifício empresarial Continental, Rosa quase não conseguiu sair do carro. Suas pernas tremiam. Aquele prédio representava tudo que ela havia perdido: sucesso, respeito, dignidade profissional. Anos atrás, ela entrava em prédios assim pela porta da frente, como engenheira respeitada. Agora entrava pela porta dos fundos como faxineira invisível. Por aqui, senhora. O motorista a guiou até o elevador privativo, que ia direto ao 43º andar. As portas se abriram, revelando um corredor luxuoso com piso de mármore italiano e luminárias de cristal. Rosa se sentiu ainda mais deslocada, mais consciente de cada mancha em seu uniforme, de cada fio de cabelo fora do lugar. Juliana a esperava na recepção com um sorriso caloroso que surpreendeu Rosa. Normalmente, pessoas em posições elevadas a tratavam com indiferença ou desdém. Senhora Rosa, muito obrigada por vir tão rápido, Juliana disse, estendendo a mão. Sei que deve estar preocupada, mas garanto que está tudo bem. Na verdade, está mais que bem. Onde está o Miguel? Foi tudo que Rosa conseguiu perguntar. Venha comigo. Elas caminharam por um corredor até a sala de reuniões principal. Quando Juliana abriu a porta, Rosa viu seu filho sentado confortavelmente em uma cadeira de couro, tomando suco e comendo sanduíches. Ao redor dele, vários homens de terno conversavam. Animadamente na parede havia um quadro branco completamente preenchido com equações que Rosa reconheceu imediatamente. Seu coração quase parou. Aqueles eram cálculos avançados de engenharia estrutural, do tipo que ela costumava fazer quando ainda tinha carreira, e a caligrafia era inconfundivelmente de Miguel. Mãe! Miguel gritou quando a viu,
correndo para abraçá-la com força. Eu consegui. Resolvi o problema deles. Miguel, o que você fez? Rosa sussurrou, ainda tentando processar a cena. Senhora Rosa. Fernando se aproximou, estendendo a mão. Fernando Almeida. É uma honra conhecê-la. Rosa apertou a mão dele mecanicamente, ainda confusa. Senhor Almeida, eu não entendo o que está acontecendo. Deixa eu explicar. Fernando disse, indicando uma cadeira. Seu filho apareceu aqui hoje e resolveu um problema de engenharia estrutural que tinha nossos melhores profissionais travados há semanas. Rosa olhou para Miguel, depois para o quadro, depois de volta para Fernando. Ele fez isso. Não apenas fez, Vicente se aproximou também, mas fez. De forma brilhante. Os cálculos são impecáveis. Já conferimos com nossa equipe técnica. Seu filho salva um projeto de milhões de reais. As pernas de Rosa falharam e ela teve que se sentar. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto sem que ela pudesse controlar todas as noites. Ensinando Miguel todos os sacrifícios, todas as humilhações que ela havia suportado. Tudo isso havia valido a pena. Seu filho era extraordinário. Mãe, não chora. Miguel se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Isso é bom. Eles vão nos pagar 50 mil reais. 50. Rosa arregalou os olhos. 5 mil. Pelo trabalho que você precisa fazer aqui, Fernando explicou. E 45 mil pelo trabalho que o Miguel fez. Além disso, tenho uma proposta para fazer. Rosa limpou as lágrimas, tentando recuperar a compostura. Que tipo de proposta? Queremos contratar você como engenheira-chefe da nossa divisão de projetos especiais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa tinha certeza de que havia ouvido errado. Contratar eu como engenheira? Qualquer mulher que consegue ensinar um menino de 12 anos a fazer isso. Vicente apontou para o quadro. É exatamente o tipo de profissional que precisamos. Mas vocês não entendem, Rosa disse, a voz tremendo. Eu perdi meu registro profissional. Fui acusada de fraude em um projeto, mesmo sendo inocente. Ninguém no mercado me contrata mais. Conte-nos essa história, Fernando pediu, sentando-se à frente dela. Queremos ouvir sua versão. Rosa respirou fundo. Havia tanto tempo que ninguém pedia para ela contar sua versão. Tanto tempo sendo julgada sem ter direito à defesa. Ou trabalhava para a construtora Horizonte Global. Ela começou, cada palavra carregada de dor. Era a engenheira-chefe de um projeto de ponte suspensa que conectaria duas cidades, projeto de milhões de reais. A ponte que desabou durante a construção? Vicente perguntou. Rosa assentiu. Eu apresentei um relatório técnico, o alertando sobre problemas na fundação. Recomendei testes adicionais no solo, mudanças no projeto estrutural, mas o diretor de obras ignorou completamente minhas recomendações. Por quê? Fernando perguntou. Porque fazer os testes e as mudanças atrasaria a obra em meses e ele tinha um bônus milionário vinculado à entrega antecipada. Juliana soltou uma exclamação de indignação. A sala toda aí estava atenta, ouvindo cada palavra. Então ele ignorou suas recomendações. Técnicas por ganância? Vicente perguntou, visivelmente irritado, e ignorou. E quando a ponte começou a apresentar problemas e a construção, exatamente onde eu havia alertado. Ele falsificou meu relatório, fez parecer que eu havia aprovado o projeto original, que o erro de cálculo foi meu. Meu Deus! Juliana murmurou. A ponte desabou parcialmente. Felizmente ninguém morreu, mas 3 operários ficaram gravemente feridos e eu fui responsabilizada. Perdi meu registro, perdi minhas economias pagando advogados, de tudo. E o diretor de obras, Fernando, perguntou. Já sabendo a resposta, saiu ileso. Tinha conexões políticas, advogados caros, influência. Eu era apenas uma engenheira competente, sem sobrenome importante ou padrinhos poderosos. A raiva era palpável na sala. Todos ali entendiam a injustiça brutal do que havia acontecido. Senhora Rosa, Vicente disse, inclinando-se para a frente. Eu conheço essa história. Acompanhei o caso na época e sempre desconfiei que havia algo errado. Sério? Rosa olhou para ele com esperança. Sério, conheço o seu trabalho. De antes,
Você era conhecida por ser rigorosa, técnica e incorruptível. Nunca fez sentido para mim que você teria cometido um erro tão básico. Mas ninguém acreditou em mim, Rosa disse. A amargura clara na voz. Eu tinha provas, tinha cópias do relatório original. Mas o advogado deles conseguiu desacreditá-las. Disseram que eu havia falsificado depois, tentando me livrar da culpa, e você não. Tá, conseguiu limpar seu nome? Fernando perguntou. Como? Não tinha mais dinheiro para advogados, não tinha mais conexões profissionais. Tudo que me restou foi o conhecimento que ninguém pode tirar de mim. Então decidi que, se não podia usar esse conhecimento profissionalmente, pelo menos poderia passar para meu filho. Miguel abraçou a mãe com força. E você me ensinou. Muito bem, mãe. Você é a melhor professora do mundo. Por isso você trabalha como faxineira à noite e diarista de dia? Juliana perguntou suavemente. Sim, preciso pagar as contas, comprar os remédios. Ela tem uma condição cardíaca que surgiu depois de todo o estresse do processo. Os medicamentos são caros. Quanto custa o tratamento mensal? Vicente perguntou. R$ 5.000. Por isso, o Miguel veio até aqui. Ele ouviu vocês falando no elevador sobre o problema estrutural e achou que podia ajudar. Fernando olhou para Miguel com uma admiração profunda. Um menino de 12 anos enfrentando uma sala cheia de adultos arrogantes só para conseguir dinheiro. Para os remédios da mãe, isso é coragem ou desespero. Rosa disse baixinho. Desculpem se ele causou algum transtorno. Transtorno? Vicente quase gritou. Senhora Rosa, seu filho nos salvo. Esse projeto estava travado, comprometendo contratos, atrasando cronogramas. O trabalho dele vale muito mais que R$ 50.000. E quanto ao seu trabalho, Fernando continuou, vale ainda mais. Queremos você na nossa equipe. Não me importa o que dizem sobre o passado, importa o que você é capaz de fazer. Mas, meu registro profissional, vou fazer o seguinte. Vicente interrompeu. Conheço o presidente do Conselho Regional de Engenharia. Vou pessoalmente pedir para reabrir o seu caso, com as evidências que você tinha. Dê-me meu testemunho sobre sua reputação. Tenho certeza que conseguimos reverter. Rosa não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tanto tempo na escuridão, finalmente havia uma luz. Enquanto isso, Fernando disse, você pode trabalhar como consultora técnica. Não precisa de registro para isso. Salário de R$ 20.000 mensais para começar, com todos os benefícios, incluindo o plano de saúde completo. 20.000. Rosa mal conseguia falar. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Miguel pediu, segurando a mão dela. Diz que vamos ficar. Bem, mãe, eu aceito. Rosa disse, as lágrimas voltando a correr. Aceito com muita gratidão. A sala explodiu em aplausos. Juliana chorava abertamente, emocionada com a transformação. Os executivos que minutos antes haviam zombado de Miguel agora o cumprimentavam com respeito. Genuíno, tem mais uma coisa, Fernando disse quando o barulho diminuiu. Aquele diretor que te prejudicou, qual era o nome de? Cláudio Mendes. Por quê? Porque ele tentou vender um projeto para minha construtora semana passada. Projeto que agora sei que provavelmente tem os mesmos problemas que causaram o desabamento da ponte. Rosa ficou pálida. Ele continua fazendo isso, colocando vidas em risco por lucro. Não por muito tempo, Vicente disse, pegando o telefone. Vou ligar para alguns colegas do setor. Se ele falsificou seu relatório, isso é crime. E se está fazendo projetos estruturalmente inseguros, precisa ser impedido. Vocês fariam isso? Rosa perguntou, incrédulo. Faremos, Fernando garantiu. Não apenas porque é certo, mas porque você merece justiça e porque quero dormir tranquilo, sabendo que impedimos alguém de causar mais tragédias. Miguel ou para a mãe com orgulho brilhando nos olhos. Durante tanto tempo, eles haviam sido apenas os dois contra o mundo, lutando para sobreviver, enfrentando humilhação e injustiça. E agora, finalmente, as coisas estavam mudando. Mãe, ele disse baixinho, você sempre me ensinou que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente.
Hoje eu sei o que você me ensinou e mudou tudo. Rosa abraçou o filho com força, sentindo o peso de todos. Aqueles anos de luta, finalmente começando a diminuir. Você é meu orgulho, Miguel. Meu maior PRISNT.BUM. Fernando disse, limpando discretamente os próprios olhos, que também estavam úmidos. Vamos fazer o seguinte, Rosa, quero você começando amanhã mesmo. Temos vários projetos que precisam de revisão técnica hoje. Antes da manhã, mas eu preciso avisar na empresa de limpeza. Já está resolvido. Juliana disse, liguei enquanto vocês conversavam e expliquei a situação. Eles entenderam, ele perfeitamente, e Miguel, Vicente se dirigiu ao menino, como você está na escola. Estou no 7º ano, mas é meio entediante. Já sei a matéria toda, imagino. Que tal fazermos uma coisa? Vou falar com um amigo que é diretor de uma escola técnica excepcional. Eles têm programas especiais para alunos superdotados. Superdotado? Miguel perguntou. Miguel, você tem 12 anos e resolve equações de nível universitário. Fernando disse, você não é apenas inteligente, você é extraordinário. O menino ficou vermelho, não acostumado com elogios. Durante tanto tempo havia sido apenas o filho da F. Axineira, ignorado ou subestimado, agora estava sendo chamado de extraordinário por alguns dos empresários mais poderosos da C&D de ponto. Tem uma última coisa que preciso fazer, Fernando disse. Ficando sério, Rosa, Miguel, eu preciso pedir desculpas. Desculpas? Rosa perguntou confusa. Quando Miguel chegou aqui hoje, eu ri, zombei dele. Assumi que ele não sabia nada só porque era jovem e vestia roupas simples. Foi cruel, arrogante e injusto. Miguel olhou para o chão, lembrando da humilhação que havia sentido. Eu te julguei pelas aparências, Fernando continuou, agora falando diretamente para o menino, e estava completamente errado. Você me deu uma lição de humildade que nunca vou esquecer. Está tudo bem, Miguel disse baixinho. Não, não está, Fernando insistiu. Não está bem tratar pessoas assim, e eu prometo, na frente de todos aqui, que nunca mais vou julgar alguém pela aparência, idade ou situação financeira. Os executivos presentes se pareciam envergonhados, sabendo que também haviam participado da zombaria. Nós todos aprendemos uma lição hoje. Vicente disse que talento não tem a ver com dinheiro ou posição. Que às vezes as pessoas mais extraordinárias estão nos lugares que menos esperamos. E que mãe e filho que lutam juntos são imbatíveis. Juliana adicionou, sorrindo. Rosa olhou ao redor da sala para todas aquelas pessoas que minutos atrás eram completas estranhas e agora estavam mudando completamente sua vida. Ela pensou em todos os anos de sofrimento, todas as noites chorando, todos os momentos em que quase desistiu. Mas não desistiu, continuou lutando, continuou ensinando. Seu filho continuou acreditando que conhecimento e dignidade eram valores que ninguém poderia tirar. E agora, finalmente, estava sendo recompensada. Por essa persistência, obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por acreditar em nós quando ninguém mais acreditava. Nós que agradecemos, Fernando respondeu sinceramente. Vocês nos lembraram do que realmente importa. Quando Rosa e Miguel saíram do prédio naquela noite, com um cheque de 50 mil reais e a promessa de um futuro completamente novo, eles pararam por um momento na calçada e apenas se abraçaram. A luta não havia terminado, ainda havia muito pela frente, mas pela primeira vez em anos havia esperança. E às vezes esperança é tudo que precisamos para continuar. O despertador tocou às 6 da manhã. Mas Rosa já estava acordada há 1 hora. Ela havia passado a noite inteira olhando para o teto, incapaz de dormir, com medo de que tudo fosse apenas um sonho cruel. Mas quando olhou para a cômoda e viu o cheque de 50 mil reais ainda lá, real e tangível, as lágrimas voltaram. Mãe, Miguel apareceu na porta do quarto, também já acordado. Você está bem? Estou, meu filho. Só não acredito que isso está realmente acontecendo. Miguel sentou na cama ao lado dela. Está acontecendo. E você, Merit? E, mãe, depois de tudo que passou, finalmente vai ter o reconhecimento que sempre mereceu. Rosa abraçou o filho com força. 12 anos atrás,
quando descobriu que estava grávida e o pai de Miguel desapareceu sem deixar rastros. Ela pensou que sua vida havia acabado. Mas aquela criança nos seus braços havia se tornado sua razão de viver, sua força para continuar lutando. Vamos tomar café, ela disse, limpando as lágrimas. Hoje é meu primeiro dia de trabalho. Como engenheira, depois de tanto tempo, preciso estar preparada. Enquanto tomavam um café da manhã no pequeno apartamento de 2 cômodos, que chamavam de lar, Rosa não conseguia parar de olhar ao redor. As paredes descascadas, os móveis velhos, a geladeira que fazia barulho estranho, tudo aquilo logo seria passado. Com o salário novo, poderiam se mudar para um lugar melhor. Miguel. Sobre a escola que o Sr. Vicente mencionou, Rosa começou. Eu quero ir, mãe. Quero estudar com pessoas que entendam o que eu falo, que não achem estranho eu gostar de matemática. Eu sei, meu amor, só não quero que você se sinta pressionado. Você ainda é uma criança. Miguel sorriu daquele jeito maduro que não combinava com sua idade. Mãe, você me ensinou que conhecimento é liberdade. Quero aprender tudo que puder. Às 7h30, Rosa estava na frente do espelho, ajeitando a roupa social simples que havia comprado anos atrás e nunca mais usara. Estava um pouco apertada, um pouco fora de moda, mas era o que tinha. Seus cabelos, normalmente presos em um coque simples para trabalhar na limpeza, agora caíam solto. S sobre os ombros. Você está linda, mãe, Miguel disse. E Rosa quase chorou novamente. O motorista que Fernando havia enviado chegou pontualmente às 8 horas. Durante o trajeto até o edifício empresarial Continental, Rosa sentiu o estômago revirar de nervosismo. Não era apenas o primeiro dia de trabalho, era a chance de reconstruir tudo que havia perdido. Quando chegou ao 43º andar, Julia a recebeu com um sorriso caloroso. Rosa, que bom te ver, vem, vou te mostrar seu escritório. Meu escritório? Rosa repetiu, incrédula. Claro, consultora-chefe de projetos especiais merece um escritório próprio. Elas caminharam por um corredor até uma sala com paredes de vidro e vista panorâmica da cidade. Dentro havia uma mesa executiva, computador de última geração, estante vaz, e esperando para ser preenchida, e na porta uma placa dourada, que dizia Rosa Silva, Engenharia Estrutural. Rosa parou na entrada, incapaz de dar mais um passo. Aquela placa com seu nome, aquele reconhecimento profissional que lhe havia sido tirado tão cruelmente, agora estava de volta. 0 Rosa. Juliana tocou seu braço suavemente. Você está bem? Desculpa. Rosa limpou as lágrimas rapidamente. É que faz tanto tempo desde que alguém me viu como engenheira e não como faxineira. Pois agora todo mundo aqui vai te ver como a profissional excepcional que vou. Se é, Juliana disse com firmeza. Fernando deixou muito claro para toda a equipe. Você é consultora-chefe e suas decisões técnicas são finais. Elas foram interrompidas por vozes do corredor. As pessoas se aproximavam, 2 homens e uma mulher, todos vestindo roupas casuais de escritório e carregando pastas. Juliana, essa é a nova consultora. Um dos homens perguntou, olhando Rosa de cima a baixo com uma expressão que ela conhecia bem, ceticismo. Disfarçado de educação? Sim, Rosa Silva. Esses são os engenheiros da equipe técnica, Maurício, Sandra e Thales. Para se dizer, Rosa estendeu a mão, que foi apertada com frieza por Maurício. Então você é a famosa engenheira que o chefe contratou? Sandra disse. E havia algo no tom que deixou Rosa alerta. Ouvi dizer que seu filho resolveu um problema que nós não conseguimos. Foi uma situação inusitada? Rosa respondeu, sentindo a tensão no ar. Com certeza foi. Thales completou. Nós 3 temos mestrado em engenharia estrutural. Trabalhamos aqui há anos. Mas aparentemente uma criança de 12 anos sabe mais que nós. O comentário veio carregado de ressentimento mal disfarçado. Rosa entendeu imediatamente. Aquelas pessoas a viam como ameaça. Como alguém que havia chegado para desvalorizar o laço. Olha, eu não vim aqui para. Rosa começou, mas Maurício interrompeu. Para o quê? Nos mostrar como somos incompetentes? Porque foi isso que aconteceu.
O Fernando deixou bem claro na reunião de ontem que, se tivéssemos metade da competência da nova consultora, teríamos resolvido o problema sozinhos. Maurício, isso não é justo. Juliana tentou intervir. Não é justo? Sandra deu uma risada amarga. O que não é justo é trabalhar anos em uma empresa, construir reputação e de repente aparecer alguém que ninguém conhece e virar chefe de todo mundo. Eu não sou chefe de ninguém, Rosa disse, mantendo a voz calma, apesar do coração disparado. Sou apenas consultora. Estou aqui para ajudar, não para competir. Claro, Thales fez um gesto desdenhoso. Todos dizem isso. Mas no final você vai querer mostrar serviço. Vai querer provar que é mim. LiorQNOS.CHG. A voz de Fernando ecoou pelo corredor, fazendo todos se virarem. Ele se aproximava com passos firmes, claramente irritado. O que está acontecendo aqui? Nada, senhor. Fernando, Maurício se apressou em dizer. Estávamos apenas conhecendo a nova colega. Conhecendo ou intimidando? Fernando perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Porque, pelo que ouvi, pare. Sou mais intimidação que boas-vindas? Sandra ficou vermelha. Senhor, nós só queríamos entender porque de repente temos uma chefe que ninguém conhece. Rosa não é chefe de vocês. Fernando esclareceu. Ela é consultora especializada em projetos complexos. Está aqui porque tem uma competência técnica excepcional que esta empresa precisa. Mas, senhor, Thales tentou argumentar. Nada. Vocês três são bons profissionais, por isso continuem empregados aqui. Mas se não conseguem trabalhar em equipe e respeitar colegas, talvez precisem procurar outro lugar. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os três engenheiros olhavam para o chão, claramente envergonhados, mas também ressentidos. Agora, se me dão licença, preciso conversar com a Rosa sobre os novos projetos. Fernando disse, indicando que a conversa havia terminado. Quando ficaram sozinhos no escritório de Rosa, Fernando suspirou pesadamente. Desculpa por isso. Não imaginei que fossem reagir assim. Está tudo bem, Rosa disse, mas sua voz traía tristeza. Estou acostumada com esse tipo de recepção. Não deveria estar e não deveria ter que aceitar. Fernando se lutou em uma das cadeiras de visitante. Rosa, quero que você entenda uma coisa. Você está aqui porque é competente, não por piedade. Preciso do seu conhecimento técnico. Eu sei, é só que é difícil. Durante tanto tempo, fui tratada como se não valesse nada. E agora, quando finalmente tenho uma chance de recomeçar, encontro o mesmo preconceito. Eles estão com medo, Fernando explicou. Medo de serem substituídos, medo de não serem bons o suficiente. Mas isso é problema deles, não seu. Ainda assim, vou precisar trabalhar com eles. E se há ressentimento, deixa comigo. Vou deixar muito claro que qualquer forma de sabotagem ou falta de respeito resultará em demissão imediata. Rosa assentiu, mas por dentro sentia um peso. Ela não queria ser a causa de conflito, não queria que pessoas perdessem emprego por sua causa, mas também não podia aceitar ser desrespeitada. Agora vamos ao que interessa. Fernando mudou de assunto, abrindo uma pasta. Tenho 3 projetos que precisam de revisão técnica urgente. Todos são edifícios comerciais de grande porte e estou preocupado com alguns cálculos estruturais. Rosa pegou os documentos e começou a examinar. Seus olhos percorriam as plantas, as especificações técnicas, os cálculos. E quanto mais lia, mais sua expressão ficava séria. Fernando, esse projeto aqui, ela apontou para um dos documentos. Quem fez os cálculos de fundação? Por quê? Tem algo errado? Tem tudo errado. A carga está mal distribuída, o solo não foi testado adequadamente e os pilares estão subdimensionados para o peso que vão suportar. Fernando ficou pálido. Tem certeza? Absoluta. Se esse prédio for construído assim, vai ter problemas estruturais graves em poucos anos, talvez até antes. Meu Deus, esse projeto foi aprovado por espera. Ele verificou a assinatura no documento. Foi aprovado pelo Thales. Rosa sentiu o estômago afundar. Ela acabara de pegar um erro grave de um dos engenheiros que já a odiava. Isso só pioraria a situação. Tem certeza absoluta? Fernando perguntou novamente. Fernando, eu fiz esse tipo de cálculo centenas de vezes.
Sei exatamente o que estou vendo. Isso. Aqui é perigoso. Fernando pegou o telefone e ligou para Juliana. Chama o Thales aqui no escritório da Rosa. Agora, minutos depois, Thales entrava na sala com uma expressão defensiva. Sim, senhor. Thales, explica para mim como você aprovou esse projeto de fundação aqui. Fernando colocou os documentos na mesa. Thales olhou rapidamente. Esse projeto foi calculado seguindo todas as normas técnicas. Não vejo problema. Rosa, mostra para ele o que você encontrou. Fernando pediu. Rosa hesitou, sabendo que isso criaria um inimigo mortal, mas também sabia que tinha responsabilidade profissional. A distribuição de carga está incorreta, ela começou, apontando para os cálculos. Você calculou como se a carga fosse uniforme, mas na verdade é assimétrica por causa da estrutura e vidro na fachada sul. Isso vai criar tensão excessiva nos pilares centrais. Isso é absurdo. Thales protestou. A estrutura de vidro não muda significativamente a distribuição. Muda sim. Rosa o interrompeu, pegando uma calculadora. A fachada de vidro adiciona 15 toneladas por andar, multiplicado por 20 andares. São 300 toneladas extras concentradas em um lado do edifício. Thales ficou vermelho. Você está dizendo que eu errei? Estou dizendo que o cálculo precisa ser refeito considerando essa variável. Rosa disse diplomaticamente. Não, você está dizendo que sou incompetente, que não sei fazer meu trabalho. Thales explodiu. Thales, acalma. Fernando interveio. Acalmar? Essa mulher aparece aqui do nada e fica apontando erros no meu trabalho. Quem ela pensa que é? Ela é a consultora-chefe que acabou de impedir que minha empresa construísse um prédio estruturalmente inseguro. Fernando bateu a mão na mesa. Você deveria estar agradecendo, não gritando. Agradecendo por ela me humilhar, por ela salvar sua carreira. Se esse prédio fosse construído com esses erros e tivesse problemas, você seria o responsável legal. Poderia ir preso. Thales ficou em silêncio, processando a informação. Lentamente, a raiva em seu rosto deu lugar ao medo. E o ... Eu não percebi o peso extras do vidro. Ele admitiu baixinho. E é por isso que precisamos de revisão técnica, Fernando disse, mais calmo. Rosa tem experiência em projetos complexos que você ainda não tem. Não é competição, é trabalho em equipe. Desculpa, Thales disse, mas olhando para o chão, não para Rosa, eu errei. Acontece. Rosa disse gentilmente, já cometi erros também. O importante é corrigir antes que com os problemas. Thales saiu da sala. Lá cabisbaixo, Fernando suspirou. Primeiro dia, e você já salva a empresa de um desastre. Impressionante. Não foi para impressionar, foi só fazer meu trabalho. E faz muito bem. Fernando sorriu. Rosa, quero que rivais todos os projetos em andamento. Todos. Se tem erro nesse, pode ter em outros. Rosa passou o resto do dia mergulhada em plantas, cálculos e especificações técnicas. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Seus dedos voavam. Sobre a calculadora, sua mente processava números e variáveis com uma facilidade que só vem de anos de prática. Às 5 da tarde, Juliana bateu na porta. Rosa, você nem parou para almoçar. Nossa, é verdade. Nem percebi o tempo passar. Isso é sinal de que está fazendo o que ama. Juliana sorriu. Trouxe um sanduíche para você. Obrigada. Juliana, você tem sido muito gentil comigo. É fácil ser gentil com pessoas que merecem. Juliana se sentou. Como foi o primeiro dia? Além do confronto com o Thales, intenso, encontrei problemas em 2 dos 3 projetos que Fernando me passou. Nada tão grave quanto o primeiro, mas coisas que precisam ser corrigidas. Você é realmente boa nisso, não é? Rosa sorriu timidamente. Era minha vida, antes de tudo desmoronar. Eu respirava engenharia. Cada projeto era como resolver um quebra-cabeça complexo. E agora você pode fazer isso de novo. Ainda parece um sonho. Tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real. E o celular tocou. Era uma mensagem de Miguel. Mãe, o senhor Vicente me ligou. A escola quer me conhecer amanhã. Rosa mostra. Ou a mensagem para Juliana, que sorriu. Seu filho vai longe. Você criou alguém especial. Eu só dei as ferramentas.
Ele é especial por conta própria. Quando Rosa saiu do escritório naquela noite, ela parou por um momento e olhou para trás. A placa com seu nome ainda estava lá, brilhando sob a luz artificial. Ela havia dado o primeiro passo para recuperar sua vida, mas o que Rosa não sabia era que em outro escritório, do outro lado da cidade, Cláudio Mendes recebia uma ligação que o deixava furioso. Alguém estava investigando seus projetos antigos e ele não iria deixar isso acontecer sem lutar. A tempestade estava apenas começando. A Escola Técnica de Excelência ocupava um prédio moderno no bairro nobre da cidade, completamente diferente da escola pública onde Miguel estudava. Quando Rosa e o filho chegaram na manhã seguinte, acompanhados por Vicente, ela sentiu uma pontada de insegurança. Aquele lugar exalava privilégio, desde o jardim perfeitamente cuidado até os carros importados estacionados na frente. Relaxa, Vicente percebeu o nervosismo dela. A diretora é uma mulher excepcional. Vai adorar o Miguel dentro do Private. Édio, tudo era impressionante. Laboratórios de ciências equipados com tecnologia de ponta, biblioteca com milhares de livros, salas de aula com lousas digitais. Miguel olhava tudo com os olhos brilhando de encantamento. Bem-vindos! Uma mulher de aproximadamente 60 anos se aproximou, estendendo a mão. Sou Heloísa Tavares, diretora da instituição. Você deve ser o Miguel que o Vicente tanto falou. Sim, senhora. Miguel cumprimentou educadamente. E a senhora é Rosa. Heloísa sentou-se atrás da mesa executiva e abriu uma pasta. Vicente me enviou o histórico escolar do Miguel e preciso dizer que fico intrigada. Notas perfeitas em matemática, física e química, mas comportamento descrito como disperso e desatento. Ele se entendia facilmente. Rosa explicou. Já sabe a matéria que está sendo ensinada, imagino. Por isso, preparei uma avaliação especial. Heloísa disse, olhando para Miguel. Se não se importa, gostaria de aplicar alguns testes para entender melhor seu nível de conhecimento sem problema. Miguel concordou. Ótimo. Professor Álvaro vai conduzi-lo até a sala de avaliação. Um homem jovem de aproximadamente 30 anos apareceu na porta e levou M. Miguel, quando ficaram sozinhas, Heloísa se inclinou para a frente. Senhora Rosa, preciso ser honesta com a senhora. Nossa escola é voltada para alunos com altíssimo potencial acadêmico. Temos parceria com universidades internacionais. Oferecemos programas acelerados, competições científicas. É extremamente exigente. Eu entendo, Rosa disse, sentindo o estômago apertar. E também é extremamente cara. A mensalidade é de R$ 8.000. Rosa empalideceu. Mesmo com o salário novo, R$ 8.000 por mês era impossível. Mas Vicente interveio. Eu gostaria de oferecer uma bolsa integral para o Miguel. Como investimento em um jovem talento excepcional. Vicente, eu não posso aceitar isso. Rosa protestou. Você já fez demais. Rosa, eu não estou fazendo caridade. Estou investindo. Miguel tem potencial para ser um dos grandes engenheiros ou cientistas do país. Quero fazer parte dessa jornada. Lágrimas encheram os olhos de Rosa. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Só precisa deixar seu filho brilhar. Enquanto esperavam, Heloísa conversava sobre o programa da escola, as oportunidades que Miguel teria, os desafios que enfrentaria. Rosa ouvia tudo ainda em choque, tentando processar como a vida deles havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. 2 horas depois, Miguel voltou acompanhado do professor Álvaro, que tinha uma expressão de puro espanto no rosto. Diretora Heloísa, ele disse, colocando as provas sobre a mesa, precisamos conversar sobre isso. Ele foi mal. Rosa perguntou preocupada. Mal. Ele acertou absolutamente todas as questões, incluindo as de nível universitário que coloquei. No final, para testar os limites, Heloísa pegou as provas e examinou cuidadosamente. Suas sobrancelhas subiram progressivamente, conforme via as R. Expostas. Meu Deus, Miguel, como você aprendeu isso? Tudo minha mãe me ensinou. Ele respondeu simplesmente. Todas as noites ela me dá aulas de matemática, física, química e engenharia. Todas as noites. O professor Álvaro olhou para Rosa com admiração.
A senhora ensina conteúdo universitário para seu filho de 12 anos todas as noites? Ensino o que sei. Rosa disse modestamente. É tudo o que posso fazer por ele, senhora Rosa. Heloísa disse emocionada. A senhora criou um prodígio. Miguel não apenas respondeu corretamente, mas demonstrou raciocínio avançado, criatividade na resolução de problemas, compreensão profunda dos conceitos. Ele sempre foi especial, Rosa disse, acariciando os cabelos do filho, tão especial que tem uma proposta diferente. Heloísa continuou, ao invés de colocá-lo no 7º ano. Gostaria de matriculá-lo diretamente no programa de ensino médio acelerado. Ele completaria em 2 anos ao invés de 3. Ou 12 anos. Rosa perguntou preocupada. Ele não vai se sentir muito deslocado entre adolescentes mais velhos. Mãe, eu quero, Miguel disse com firmeza. Quero aprender coisas novas. Quero ser desafiado. Rosa olhou para aqueles olhos determinados e viu tanto do próprio sonho perdido refletido ali. Ela não podia cortar as asas do filho por medo. Tudo bem. Ela concordou. Se você tem certeza, tenho. Então está decidido. Heloísa sorriu. Miguel começa segunda-feira no programa acelerado. E senhora Rosa, se algum dia quiser dar palestras sobre engenharia para nossos alunos, seria a 1 hora quando saíram da escola. Miguel não conseguia parar de falar sobre tudo que havia visto, tudo que iria aprender. Vicente os deixou em casa e seguiu para o escritório, deixando mãe e filho sozinhos. Mãe, você percebe o que está acontecendo? Miguel disse, sentando no sofagasto da sala pequena. Tudo está mudando. Eu sei, meu amor. Às vezes ainda não acredito. Você merece isso. Depois de tudo que passou. Finalmente está tendo o reconhecimento que sempre mereceu. Rosa o abraçou com força, agradecendo silenciosamente por ter tido forças para continuar lutando todos esses anos. Mas o momento de paz foi interrompido pelo toque do celular. Era Fernando e sua voz soava tensa. Rosa, preciso que venha ao escritório urgentemente. Temos um problema sério. O que aconteceu? Cláudio Mendes está aqui. E ele está ameaçando processar a empresa. O sangue de Rosa gelou. Apenas ouvir aquele nome trazia de volta todas as memórias dolorosas da traição, da injustiça, da humilhação. Vou para Iaguera. Rosa. Quem era? Miguel perguntou, vendo a palidez no rosto da mãe. Era o Fernando. Preciso ir ao escritório resolver uma coisa. Tem a ver com aquele homem que te prejudicou? Rosa assentiu sem conseguir falar. Então, vou com você, Miguel disse com determinação. Não vou deixar você enfrentar ele sozinha. Miguel, você é uma criança, não pode. Mãe, foi você que me ensinou que conhecimento é poder. E foi você que me ensinou a nunca fugir de uma luta justa. Vamos juntos. E a hora depois, eles entravam no escritório de Fernando. A sala de reuniões estava tensa. Fernando e Vicente estavam de um lado da mesa e do outro lado estava um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caríssimo e um sorriso arrogante que Rosa reconheceria em qualquer lugar. Cláudio Mendes, quando ele viu Rosa entrar, seu sorriso ficou ainda mais cruel. Olha só quem apareceu. A famosa engenheira fracassada. Rosa sentiu as pernas bambas, mas a mão de Miguel, apertando a dela, deu força. Cláudio, ela disse, mantendo a voz firme, o que você está fazendo aqui? Vem defender minha reputação? Ele respondeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Soube que você está espalhando mentiras sobre mim, tentando me difamar. Mentiras? Fernando explodiu. Você falsificou o relatório dela e destruiu a carreira dela. Isso é fato. Isso é uma acusação sem provas. Cláudio retrucou calmamente. E acusações sem provas são difamação. Posso processar você por danos morais e materiais. Você não tem vergonha? Vicente se levantou furioso. Causou um desabamento que feriu pessoas. Arruinou a vida de uma profissional competente e agora vem ameaçar. Eu não causei desabamento nenhum. Foi ela. Cláudio apontou para Rosa com desdém, que fez cálculos errados. Eu apenas tentei encobrir para proteger a empresa, mas não funcionou. Você está mentindo? Miguel gritou, surpreendendo todos. Minha mãe nunca faria cálculos errados. Cláudio olhou para o menino com diversão cruel.
E quem é esse? Seu filho? Que bonitinho. Defendendo a mamão. Mas criança não entende de assuntos de adultos. Eu entendo mais do que você imagina, Miguel D. Disse, aproximando-se da mesa, e sem reconhecer um mentiroso quando vejo um. Miguel, volta aqui. Rosa tentou chamá-lo, mas o filho continuou. Você falsificou o relatório da minha mãe. Porque queria receber um bônus, Miguel disse, olhando diretamente nos olhos de Cláudio. Ignorou as recomendações técnicas dela, porque fazer os testes e correções atrasaria a obra. E quando deu errado, jogou a cara. Panela, Cláudio deu uma risada. Olha só, até as crianças estão inventando histórias agora. Onde você ouviu isso, garoto? Nos contos de fada que sua mãe conta? Eu ouvi da minha mãe, que nunca mentiu para mim. Miguel respondeu, diferente de você, que mente profissionalmente. Chega Cláudio se levantou irritado. Não vem aqui para ser insultado por uma criança. Vem fazer uma oferta civilizada. Oferta? Fernando perguntou desconfiado. Simples. Vocês param de investigar meus projetos antigos, param de falar meu nome e eu não processo ninguém aqui. Todos saem ganhando. Ou de certa verdade, Rosa disse, encontrando sua voz novamente. E as pessoas que podem ser prejudicadas por suas construções mal F, e nesse ponto minhas construções não são mal feitas, Cláudio disse com raiva. São projetos aprovados dentro das normas, lucrativos. São projetos perigosos, Rosa arrebatou, e você sabe disso, assim como sabia que a ponte teria problemas. Provei, Cláudio a desafiou. Prove que eu sabia. Prove que falsifiquei seu relatório. Prove qualquer coisa do que está dizendo. O silêncio que se seguiu foi pesado, porque Rosa não tinha provas concretas. Tudo que tinha era sua palavra contra a dele. E anos atrás, essa batalha havia terminado com sua derrota. É o que eu pensei, Cláudio disse com satisfação. Sem provas, sua acusação vazias. Por isso, vou dar 24 horas para decidirem. Ou param com essa perseguição, ou meus advogados vão fazer chover processos em cima de vocês. Ele pegou sua pasta e caminhou em direção à porta, mas parou ao lado de Rosa. Você nunca foi páreo para mim. Ele sussurrou baixo, suficiente para só ela ouvir. Continua sendo uma perdedora que deveria ter ficado no seu lugar. Rosa sentiu lágrimas de raiva e frustração encherem seus olhos, mas não iria dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Quando Cláudio saiu, a sala ficou em silêncio sepulcral. Esse homem é um monstro, Vicente disse. Tocando a mesa, tem que ter um jeito de pará-lo. Mas ele está certo sobre uma coisa, Fernando disse relutantemente. Sem provas concretas, não podemos fazer nada. E ele tem dinheiro e advogados suficientes para nos processar até a falência. Então vamos encontrar provas. Miguel disse com determinação. Miguel, não é tão simples. Rosa começou. Mãe, você disse que tinha cópias do relatório original, as que mostravam suas recomendações corretas. Tinha. Mas o advogado dele conseguiu desacreditá-las. Disse que eram falsificações, e se não fossem as únicas cópias? Miguel continuou, os olhos brilhando com uma ideia. E se houvesse outras evidências? Que evidências? Vicente perguntou. Registros de e-mail, mensagens, documentos do arquivo da construtora. Tem que ter algo que prove que o Cláudio sabia dos problemas e ignorou. Mas a construtora já foi vendida. Rosa explicou. Os novos donos destruíram todos os arquivos antigos. Todos! Miguel insistiu. Ou só os físicos e os digitais? Backups de servidor, registros de contadores. Fernando e Vicente se entreolharam. O garoto tem razão, Fernando disse. Empresas são obrigadas por lei a manter registros financeiros por pelo menos 5 anos, incluindo documentação de projetos grandes. E a ponte era um projeto de milhões. Vicente adicionou, com certeza tem documentação arquivada em algum lugar. Rosa sentiu esperança acender no peito. Pela primeira vez em anos, vocês acham que conseguiríamos acessar esses arquivos? Posso tentar, Fernando disse. Conheço o atual dono da construtora. Se explicar a situação, talvez ele permita acesso aos registros antigos e eu posso contratar um investigador particular. Vicente ofereceu, alguém especializado em fraude corporativas, mas isso vai custar caro.
Rosa disse preocupada. Rosa, você salva o meu projeto de 20 milhões de reais? Fernando lembrou. Posso gastar algum dinheiro para fazer justiça. Além disso, Vicente adicionou, se conseguirmos provar que Cláudio falsificou documentos e causou desabamento por negligência, ele vai perder muito mais que dinheiro. Vai perder a liberdade. Miguel se aproximou da mãe e segurou sua mão. Mãe, você passou anos carregando essa culpa que não era sua. Está na hora de limpar seu nome de verdade. Rosa olhou para as pessoas ao redor da mesa. Hernando, que havia começado como um patrão arrogante e se tornado um aliado. Vicente, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Miguel, seu filho extraordinário que a inspirava a nunca desistir. Tudo bem, ela disse, limpando as lágrimas. Vamos lutar, vamos encontrar as provas e vamos mostrar para o mundo quem Cláudio Mendes realmente é. Isso aí, Miguel comemorou. Mas tem uma coisa, Rosa continuou, se vamos fazer isso, fazemos direito. Nada de atalhos, nada de ilegalidades, tudo dentro da lei. Concordo completamente, Fernando disse. Vamos fazer isso do jeito certo. Enquanto planejavam os próximos passos, ninguém percebeu que, do outro lado da cidade, Cláudio Mendes fazia ligações frenéticas para seus advogados e contatos políticos. Ele não iria deixar que uma engenheira fracassada e um bando de empresários idealistas destruíssem tudo que havia construído. A guerra estava declarada e só um lado poderia vencer. 22 horas era o tempo que restava. Do ultimato de Cláudio Mendes, quando Fernando recebeu a ligação que mudaria tudo. Senhor Almeida, aqui é a Roberta Campos, do escritório de advocacia Campos e Martins. Preciso falar urgentemente sobre um caso antigo da construtora Horizonte Global. Fernando colocou no Vivavos para que Rosa, Vicente e Miguel, que estavam reunidos em seu escritório desde cedo, pudessem ouvir. Pode falar, doutora? Estamos todos aqui. Represento os 3 operários que ficaram feridos no desabamento da ponte há alguns anos. Meus clientes nunca receberam indenização justa e recentemente descobri as informações que podem mudar tudo. Rosa sentiu coração disparar. Que tipo de informações? Quem está falando? Roberta perguntou. Rosa Silva. Eu era a engenheira responsável pelo projeto. Houve uma pausa significativa do outro lado da linha. Senhora Rosa, meus clientes sempre disseram que a senhora alertou sobre os problemas, que a senhora tentou parar a construção, mas foi ignorada. Lágrimas imediatamente encheram os olhos de Rosa. Durante todos esses anos, ela havia assumido que os operários a culpavam. Nunca imaginou que eles pudessem testemunhar a seu favor. Eles disseram isso. Sua voz saiu quebrada. Disseram, estão dispostos a testemunhar oficialmente. Além disso, um dos meus clientes guardou algo muito interessante. Cópias de e-mails que circulam. Vão no canteiro de obras. E-mails? Vicente se inclinou. Para a frente. Que tipo de e-mails? E-mails de Cláudio Mendes, ordenando que os testes de solo fossem ignorados para economizar tempo e dinheiro. E-mails dele ameaçando demitir qualquer um que atrasasse o cronograma. E o mais importante, um e-mail dele para o contador da empresa, pedindo para ajustar o relatório da engenheira Rosa Silva. A sala ficou em silêncio absoluto. Ajustar. A palavra era um eufemismo corporativo para falsificar. Você tem esses e-mails? Fernando perguntou, mal conseguindo controlar a emoção. Tenho cópias autenticadas em cartório. Meu cliente teve a sabedoria de imprimir tudo antes de ser demitido. Guardou durante anos, esperando a oportunidade certa. Por que ele não usou antes? Rosa perguntou. Porque Cláudio Mendes é poderoso e meu cliente era apenas um operário sem recursos. Mas quando soube que a construtora Almeida estava investigando, decidiu que era hora de falar. Miguel apertou a mão da mãe com força. Finalmente, depois de tanto tempo, a verdade teria provas concretas. Doutora Roberta, podemos nos reunir hoje? Vicente perguntou. Posso estar aí em 2 horas com meus clientes e toda a documentação. Quando a ligação encerrou, Rosa desabou, não em lágrimas de tristeza, mas em soluços profundos de alívio acumulado. De anos, seu corpo inteiro tremia
enquanto todo o peso da injustiça que havia carregado finalmente começava a se soltar. Mão, Miguel abraçou com força, também chorando. Mãe, acabou. Vamos provar que você estava certa. Fernando se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Rosa, você ouviu? Temos as provas. Provas concretas, indiscutíveis. Eu não acredito, ela conseguiu dizer entre soluços. Todos esses anos eu carreguei essa culpa, essa vergonha. E agora você vai ter seu nome limpo. Vicente completou, também emocionado. E Cláudio vai pagar por tudo que fez. Juliana entrou na sala com uma caixa de lenços, os olhos também vermelhos. A história de Rosa havia tocado todos no escritório e ver a justiça finalmente chegando era emocionante para todos. 2 horas depois, Roberta Campos chegou acompanhada de 3 homens na faixa dos 50 anos. Antônio, Marcos e Sebastião eram os operários que haviam sido feridos no desabamento. Traziam consigo não apenas e-mails, mas também fotos, anotações e testemunhos detalhados. Senhora Rosa, Antônio se aproximou, estendendo a mão. A senhora não se lembra de mim, mas eu me lembro da senhora. A senhora foi a única pessoa que se importou com nossa segurança. Rosa apertou a mão dele com emoção. Eu sinto muito pelo que aconteceu com vocês. Tentei impedir, tentei alertar. Nós sabemos. Marcos interrompeu. Ouvimos a senhora discutindo com Cláudio. Ele gritou que, se a senhora continuasse criando problema, seria demitida. Vocês ouviram isso? Fernando perguntou. Ouvimos. E não fomos os únicos. Tinha pelo menos 6 pessoas na sala ao lado. Quando aconteceu, Sebastião confirmou. Roberta abriu sua pasta e começou a distribuir cópias dos documentos. Aqui está tudo. E-mails, fotos de rachaduras que apareceram durante a construção e foram ignoradas. Ordens escritas do Cláudio para acelerar a qualquer custo. Rosa pegou os e-mails com mãos trêmulas. Ali estava, preto, no branco, a prova de sua inocência. Um e-mail de Cláudio para... O contador dizia textualmente: preciso que você ajuste o relatório da Rosa, tire as partes sobre os testes de solo e a recomendação de mudança no projeto. Mantenha só a aprovação final. Ele realmente escreveu isso? Ela sussurrou, incrédula. Ele confessou por escrito. Homens arrogantes sempre acham que estão acima das consequências, Vicente disse. Por isso cometem erros assim. Por falsificação de documentos, fraude, negligência que resultou em danos corporais e muito mais. Quanto tempo isso vai levar? Rosa perguntou. Normalmente meses, mas com provas tão claras e testemunhas dispostas a falar, podemos acelerar, especialmente se chamarmos a imprensa. A imprensa? Rosa ficou pálida. Rosa, sua história precisa ser contada, Fernando disse. Uma engenheira, competente destruída por um homem corrupto que colocou lucro acima de vidas humanas. Isso não é apenas sobre você, é sobre quantas outras pessoas ele pode ter prejudicado. Rosa olhou para Miguel, que assentiu encorajadoramente. Mãe, você não tem nada a esconder. Ele, sim, tudo bem. Ela concordou, respirando. O fundo, vamos fazer isso direito. Roberta pegou o telefone. Conheço uma jornalista investigativa excepcional, Carla Mendonça, do programa Verdade Absoluta. Se ela topar fazer a matéria, vai ter milhões de pessoas assistindo. 3 horas depois, Carla Mendonça estava no escritório com uma equipe de filmagem. Era uma mulher de 40 anos, cabelos curtos, olhar penetrante de quem não aceita mentiras. Antes de começarmos a gravar, preciso que me conte tudo. Absolutamente tudo. Ela disse, sentando-se ao lado dela. E Rosa contou, pela primeira vez em anos, contou sua história completa, sem medo de não ser acreditada. Falou sobre o projeto da ponte, sobre suas recomendações ignoradas, sobre a falsificação do relatório, sobre perder tudo. Falou sobre trabalhar como faxineira enquanto ensinava engenharia para o filho todas as noites. Falou sobre a humilhação, a dor, a luta para sobreviver. Carla ouvia com atenção total, fazendo anotações. Quando Rosa terminou, a jornalista estava com os olhos úmidos. Essa é a história mais importante que vou contar este ano, ela disse, e vou garantir que seja contada direito.
A gravação durou 2 horas. Carla entrevistou Rosa, os operários, Fernando, Vicente, até mesmo Miguel, que explicou como sua mãe nunca desistiu de ensinar, nunca perdeu a dignidade. E, Miguel, o que sente sobre tudo isso? Carla perguntou. Sinto orgulho. Ele respondeu, a voz firme. Minha mãe é a pessoa mais forte que conheço. Ela poderia ter desistido, poderia ter ficado amarga, mas escolheu transformar a dor em conhecimento. Me ensinou que injustiça não define quem somos. Nossa resposta à injustiça é que define. A frase era profunda demais para uma criança de 12 anos, mas vinha do coração. O Carla sabia que aquele momento seria o ápice emocional da matéria. Quando as câmeras desligaram, Carla se aproximou de Rosa. A matéria vai ao ar hoje à noite, horário nobre. Até lá. Sugiro que vocês se preparem, porque quando isso for transmitido, a vida de Cláudio Mendes vai acabar. E meu registro profissional? Rosa perguntou. Existe chance de recuperar com essas provas? Certeza absoluta, Roberta garantiu. Vou pessoalmente ao Conselho Regional de Engenharia amanhã de manhã, com a matéria da Carla para dar força. Eles não vão ter escolha se não reabrir. Seu CS o ponto na Cauiele à noite. Rosa não conseguiu dormir. Estava ansiosa, nervosa, esperançosa e apavorada ao mesmo tempo. Do outro lado da cidade, Cláudio Mendes também não dormia. Seus contatos haviam informado sobre a movimentação, sobre os operários, sobre a jornalista. Ele fez ligações desesperadas para advogados, para contatos políticos, tentando encontrar uma forma de impedir a matéria. Mas era tarde. Demais. A verdade já estava em movimento e nada poderia parar lá. Na manhã seguinte, Roberta cumpriu sua promessa. Às 9 horas, estava no Conselho Regional de Engenharia com todas as provas. Exige, indo à reabertura imediata do caso de Rosa Silva. O presidente do Conselho, Dr. Henrique Vasconcelos, examinou os documentos com expressão grave. Isso é muito sério. Se tudo isso for verdade, houve uma injustiça brutal. É verdade. Roberta afirmou, e hoje à noite, milhões de pessoas vão saber disso quando a matéria for ao ar na televisão nasci. O doutor Henrique ficou pálido. Televisão Nacional, programa Verdade Absoluta, horário nobre. Ele entendeu imediatamente a pressão que viria. Vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho para hoje. À tarde, se as provas são tão claras quanto parecem, podemos reverter a decisão ainda hoje. Enquanto isso, no escritório de Fernando, Rosa recebia outra ligação inesperada. Senhora Rosa Silva. Aqui é Dr. Paulo Santos, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Estrutural. Tomei conhecimento do seu caso e gostaria de oferecer todo o apoio da associação. O que aconteceu com a senhora é inadmissível. Obrigada, doutor. Rosa mal conseguia acreditar. Mais que isso, queremos convidá-la para ser palestrante no nosso Congresso Nacional mês que vem. Sua história precisa ser conhecida. Precisa inspirar outros profissionais a nunca desistirem de fazer. O que é certo, Rosa desligou o telefone em choque. De para da engenharia palestrante convidada. A transformação era surreal. Às 4 da tarde, o Conselho Regional de Engenharia emitiu um comunicado oficial. O caso de Rosa Silva seria reaberto com urgência máxima e uma decisão seria tomada em até 48 horas, às 7 da noite. Milhões de brasileiros ligaram à televisão para assistir ao programa. Verdade absoluta, a vinheta do programa ecoou em milhões de lares brasileiros. Carla Mendonça apareceu na tela com sua Express. Séria característica. Boa noite. Hoje vamos contar a história de Rosa Silva, uma engenheira brilhante que teve sua vida destruída por um homem poderoso. Mas também vamos contar a história de uma mãe que nunca desistiu e de um filho que provou que conhecimento e dignidade vencem qualquer injustiça. As imagens começaram a rolar. Rosa contando sua história, os olhos cheios de dor, mas a voz firme. Os operários confirmando que ela havia alertado sobre os perigos. Os e-mails de Cláudio sendo mostrados na tela com as partes comprometedoras destacadas. Quando chegou a parte de Miguel, explicando como a mãe o ensinava todas as noites depois de trabalhar. Dupla jornada, as redes sociais explodiram. Justiça para Rosa começou a ser trending topic em minutos.
A matéria mostrou o momento em que Miguel resolveu as equações no escritório, com Fernando explicando como havia subestimado completamente aquela criança em sua mão. Mostrou Rosa encontrando erros graves nos projetos, salvando vidas com sua competência. E então veio o confronto. Carla havia conseguido uma entrevista com Cláudio Mendes gravada horas antes. Ele apareceu arrogante, negando tudo, chamando Rosa de profissional incompetente, tentando culpar outros por seus erros. Mas então, Carla mostrou os e-mails ao vivo na frente das câmeras. Ela colocou as provas na mesa. Senhor Cláudio, tinha um e-mail seu pedindo para ajustar o relatório da engenheira. Rosa, como explica isso? A expressão de Cláudio mudou completamente. O sangue fugiu de seu rosto. Isso é falsificação. Alguém forjou esses e-mails. São cópias autenticadas em cartório, com metadados que comprovam data e autoria. O senhor está dizendo que 3 operários feridos, um contador arrependido e 6 testemunhas as têm. Estão todos mentindo? Cláudio se levantou bruscamente e arrancou o microfone. Essa entrevista acabou e saiu, deixando para trás um rastro de culpa óbvia. Carla voltou para cão. Tentamos dar direito de defesa ao senhor Cláudio Mendes. Vocês viram o resultado? Enquanto isso, Rosa Silva continua lutando para recuperar sua dignidade profissional. Uma luta que, com as provas que apresentamos hoje, acreditamos que ela vai vencer. A matéria terminou com Rosa e Miguel abraçados, ela dizendo: ensinei meu filho que a verdade sempre vence. Hoje estou provando que acredito nisso. Quando o programa acabou, o telefone de Rosa não parou de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, engenheiros oferecendo apoio, universidades convidando para palestras. Mas a ligação mais importante veio às 9h30 da noite. Senhora Rosa, doutor Henrique Vasconcelos, do Conselho de Engenharia. Acabamos de terminar a reunião extraordinária. Rosa segurou a mão de Miguel com força. Seu registro profissional foi restaurado com efeito imediato. Além disso, vamos emitir um pedido formal de desculpas pelo erro judicial que foi cometido. A senhora foi vítima de uma fraude grave e o Conselho reconhece isso oficialmente. Rosa desabou em lágrimas. Não eram lágrimas tristes, mas lágrimas de libertação. Durante anos havia carregado a marca de engenheira que causou um desabamento. Agora, oficialmente, estava limpa. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. A senhora merece mais que isso. Merece reparação completa. Por isso, também vamos recomendar ao Ministério Público que investigue Cláudio Mendes criminalmente. Na manhã seguinte, Rosa acordou com a notícia de que Cláudio havia sido preso preventivamente. A repercussão da matéria foi tão grande que o Ministério Público agiu com velocidade incomum. Ele foi acusado de falsificação de documentos, fraude, negligência que resultou em lesões corporais e corrupção. 2 semanas depois, Rosa estava no tribunal como testemunha principal. A sala estava lotada de jornalistas e engenheiros curiosos. Cláudio estava sentado ao lado de seus advogados, mas a arrogância havia desaparecido. Ou completamente, ele parecia 10 anos mais velho. Senhora Rosa Silva, o promotor a chamou. Pode nos contar o que aconteceu no projeto da ponte? E Rosa contou, desta vez. Eles não com vergonha ou medo, mas com a confiança de quem sabe que é verdade. Está do seu lado. Ela explicou tecnicamente cada alerta que deu, cada recomendação que foi ignorada, cada tentativa de fazer o certo. Os operários testemunharam. O contador, que havia sido forçado a falsificar o relatório, testemunhou, chorando ao pedir perdão para Rosa. 6 testemunhas confirmaram que Cláudio havia ameaçado Rosa quando ela insistiu em seguir as normas de segurança. Quando chegou a vez de Cláudio se defender, ele tentou manter a compostura. Fiz o que achei melhor para a empresa na época. O senhor colocou o lucro acima de vidas humanas. O promotor o cortou. 3 homens quase morreram por causa das suas decisões e destruiu a carreira de uma profissional competente para encobrir seus crimes. O júri não demorou muito. Cláudio Mendes foi condenado a 8 anos de prisão, perda do registro profissional permanente e obrigado a pagar indenização milionária para Rosa e os operários feridos. Quando a sentença foi lida, Rosa não sentiu alegria pela vingança,
sentiu apenas alívio. Justiça havia sido feita do lado de fora do tribunal. Dezenas de repórteres esperavam, mas Rosa tinha apenas uma coisa a dizer: justiça demorou, mas chegou. E espero que minha história inspire outras pessoas que sofreram injustiças a nunca desistirem de lutar pela verdade. Miguel estava ao lado dela e os fotógrafos capturaram o momento em que mãe e filho se abraçaram, ambos finalmente livres do peso que haviam carregado por tanto tempo. 3 anos depois, a Ponte da Esperança se erguia majestosa sobre o rio, conectando duas cidades com elegância e segurança. Era o projeto mais importante da carreira de Rosa Silva, e desta vez ela estava no comando completo desde o início. Os mãe, vem ver isso, Miguel gritou do outro lado do canteiro de obras. Agora com 15 anos, ele estava no último ano do ensino médio e já havia sido aceito em 3 universidades internacionais para estudar engenharia. Rosa caminhou até ele usando o capacete de segurança e carregando as plantas do projeto. Miguel apontava para a estrutura principal, onde trabalhadores instalavam os últimos cabos de sustentação. Ficou exatamente como você calculou. Perfeito. Nós calculamos. Rosa corrigiu. Você ajudou em pelo menos 40% desse projeto. Era verdade. Miguel havia trabalhado ao lado da mãe durante todo o desenvolvimento, aplicando tudo que havia aprendido. O projeto da Ponte da Esperança era deles dois. Fernando e Vicente chegaram para a inspeção final. A construtora havia crescido exponencialmente nos últimos anos. E Rosa era agora diretora técnica de toda a empresa, com uma equipe de 20 engenheiros sob sua supervisão. Maurício, Sandra e Taristão faziam parte dessa equipe. Depois do julgamento de Cláudio, os 3 haviam procurado Rosa para pedir desculpas sinceras. Reconheceram que o ressentimento inicial era insegurança e que ela sempre foi justa e competente. Agora trabalhavam em harmonia. Com respeito mútuo, Rosa, a imprensa está aqui para cobrir a inauguração. Juliana avisou. Ela havia sido promovida a gerente de comunicação corporativa. Já a ponte nem está pronta ainda. Está 98% pronta. E você sabe como é. Sua história ainda gera interesse. Era verdade. Rosa havia se tornado uma espécie de símbolo de superação no Brasil. Havia escrito um livro contando sua jornada, que se tornou best-seller. Dava palestras em universidades e empresas sobre ética profissional, resiliência e nunca desistir. Mas o que mais a orgulhava não era a fama ou o reconhecimento. Era o impacto real que sua história havia tido. Depois do caso Cláudio Mendes, leis foram endurecidas sobre falsificação de documentos técnicos. Conselhos profissionais criaram canais de denúncia protegida. Várias pessoas que haviam sofrido injustiças similares encontraram coragem para lutar. Mãe, Miguel a chamou. Preciso de contar uma coisa. O que foi? Decidi qual universidade vou. Aceitar. Rosa segurou a respiração. Sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada. Instituto de Tecnologia de Massas. E o Smith. Ela sentiu orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Seu filho iria para o outro lado do mundo, estudar na melhor universidade de engenharia do planeta, mas também sabia que era o destino dele, o futuro que ela havia preparado com tanto sacrifício. Você tem certeza? Tenho, mas vou voltar. Mão, vou estudar, aprender tudo que puder e voltar para construir coisas incríveis aqui no Brasil. Com você. Rosa o abraçou com força, permitindo que algumas lágrimas caíssem. Você sempre foi meu maior orgulho, meu maior presente, e você sempre foi minha heroína. A mulher mais forte que conheço. A cerimônia de inauguração da ponte aconteceu. 2 semanas depois, milhares de pessoas compareceram, incluindo autoridades e engenheiros de todo o país e os 3 operários que haviam sido feridos na ponte anterior, Antônio, Marcos e Sebastião. Haviam se tornado amigos próximos de Rosa. Com a indenização que receberam, abriram uma empresa de consultoria em segurança de obras, ajudando a prevenir acidentes em canteiros. Rosa, Antônio disse durante a cerimônia, essa ponte é a prova de que, quando fazemos as coisas certas, construímos algo que dura. É a prova de que ética e competência sempre vencem no final. Ela respondeu. Quando chegou o momento de Rosa fazer o discurso de inauguração,
Ela subiu ao palanque e olhou para a multidão. Viu Miguel na primeira fileira, viu Fernando e Vicente, viu sua equipe de engenheiros, viu os operários, viu toda a jornada refletida naqueles rostos. Há alguns anos, ela começou, a voz ecoando pelos alto-falantes. Eu era uma faxineira invisível que todos os dias limpava escritórios e banheiros. Ninguém sabia que eu já havia sido engenheira. Ninguém sabia que eu ensinava meu filho em casa porque não podia pagar escola particular. Ninguém sabia da dor que eu carregava. A multidão estava em silêncio absoluto, mas eu nunca desisti, nunca deixei a injustiça me definir. Continuei estudando, continuei ensinando meu filho, continuei acreditando que a verdade venceria. E hoje estou aqui inaugurando a Ponte da Esperança, uma ponte que não é apenas estrutura de ser, concreto e aço, é símbolo de que podemos reconstruir depois de desmoronar, de que podemos nos erguer depois de cair, de que dignidade não depende de cargo ou salário, mas de caráter. Os aplausos começaram, crescendo em intensidade. Dedico essa ponte a todos que sofreram injustiças e continuaram lutando, a todos que foram subestimados e provaram seu valor, a todos que caíram 7 vezes e levantaram-o. E todas as pessoas começaram a se levantar, a ovação ficando ensurdecedora. E dedico especialmente ao meu filho Miguel, que me ensinou que a criança que educamos hoje é a ponte para o futuro que queremos construir. Miguel estava chorando na primeira fileira, assim como a maioria das pessoas presentes. A história de Rosa havia tocado milhões de corações porque era universal. Era sobre nunca desistir, sobre dignidade, sobre o poder transformador do conhecimento e do amor. Depois da cerimônia, quando as câmeras se foram e a multidão dispersou, Rosa e Miguel caminharam, eles sozinhos pela ponte. O sol se punha no horizonte, tingindo tudo de dourado. Lembra quando a gente não tinha nem dinheiro para comprar seus remédios? Miguel perguntou. Lembro, como se fosse ontem. E agora você construiu uma ponte que vai durar 100 anos. A Rosa parou no meio da ponte e olhou para o rio lá embaixo. Sabe qual foi a ponte mais importante que construí? Qual? A ponte entre o desespero e a esperança, entre a humilhação e a dignidade, entre ser invisível e ser vista. Ela segurou o rosto do filho com carinho, e você foi meu engenheiro nessa construção. Eles ficaram ali abraçados enquanto o sol desaparecia completamente. 2 pessoas que haviam começado com nada, exceto conhecimento e determinação, e construíram algo que nenhuma injustiça poderia destruir: dignidade, amor e esperança. A ponte da esperança se erguia majestosa ao fundo, iluminada por luzes que a faziam brilhar na noite. Era mais que concreto e aço. Era o símbolo de que toda tempestade passa, toda noite termina aí. Depois da escuridão sempre vem a luz. Rosa Silva havia começado como faxineira invisível, terminou como a engenheira que ensinou um país. Essa inteiro que competência, ética e perseverança sempre triunfam sobre corrupção e arrogância. E seu filho Miguel, ele aprendeu a lição mais importante que qualquer educação pode oferecer: que conhecimento sem caráter é perigoso, mas conhecimento com dignidade pode mudar o mundo. Anos depois, quando Miguel se formou no MT e voltou ao Brasil, a primeira coisa que fez foi projetar uma escola técnica gratuita para crianças de baixa renda, uma escola onde talentos como ele não ficassem escondidos, mas fossem descobertos e cultivados. E na entrada dessa escola, uma placa dizia: conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar de você. Rosa Silva, na história de Rosa e Miguel, provou que, às vezes, as pessoas que o mundo considera invisíveis são as que têm mais a ensinar, que frequentemente aqueles que passam pelas maiores